Olá produtor, olá produtora, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal da Indústria da Música. Se você não me conhece, meu nome é Gevandro Barros e aqui nesse canal você encontra o melhor conteúdo para você que quer se transformar no empresário da música do seu home studio e transformar também o seu home studio aí numa empresa enxuta e rentável. Hoje eu vou falar sobre as fases do processo de produção musical de uma trilha sonora. Roda a vinheta e eu volto rapidinho aí pra gente falar sobre esse importante assunto. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto como sempre. Há muitos anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre as 8 etapas do processo de produção musical. Só que naquela época eu foquei o vídeo nas etapas do processo de produção musical focado em música que vai para rádio, para streaming e assim por diante. Só que no caso das trilhas sonoras, se você não conhece, principalmente se você quer entrar nesse mercado e até mesmo você que já está nesse mercado, mas que ainda não sabe como é que você poderia lidar melhor com essas etapas, né, para ter mais resultado e observar, passar por elas, seguir a regra, poder cumprir essas etapas da melhor maneira possível. Existem etapas diferentes no processo de produção de uma trilha sonora que, além de não existirem no processo de uma música comum, vamos dizer assim, são cruciais para o sucesso da sua venda. Afinal, uma trilha sonora, 99% das pessoas que eu conheço, inclusive eu mesmo, produzem trilha sonora pensando nela como um produto digital que vai ser vendido, tanto no mercado, né, de online, de bibliotecas, enfim, quanto no mercado externo, que eu também dei esse nome aí, que é o mercado onde a gente tá ali no guarda-chuva dele, empresas, agências, tudo aquilo que não é vendido de forma online, ou seja, que não é comercializado pela internet. Quando a gente fala de trilha sonora, a gente não tem algumas etapas principais, né? Etapa, por exemplo, de ensaio, da gravação de algumas coisas, a não ser que a sua trilha tenha voz, aí você até vai respeitar algumas dessas etapas de uma produção musical também para trilha. Mas principalmente as etapas finais no processo de produção de trilha sonora não são iguais e não podem ser iguais a um processo de produção de uma música comum. Então vamos lá, eu gostaria de falar as 7 etapas que eu acredito serem muito importantes no processo de produção de uma trilha sonora que vão servir de referência aí para você. A primeira delas, assim como na música, é a composição musical. É na etapa de composição musical que você vai estruturar toda a sua música. Você vai saber a tonalidade, você vai fazer o arranjo dessa música, não necessariamente pensando em qual instrumento ela vai ter. Você pode até ter uma ideia, né? Mas você vai determinar, principalmente como quando a gente trabalha diretamente numa DAW, né? Numa Digital Audio Workstation, usando um software aí de produção, você já vai estruturar a sua música em relação ao arranjo que ela vai ter, né? Intro, parte 1, parte 2, se vai ter um refrão, se vai ter um break, né? A depender do estilo que você quiser produzir a sua trilha sonora, você vai precisar compor essa música. E o processo de composição musical, na minha opinião, de quase todos eles, quase todos os que eu vou passar aqui, é o mais importante. Por quê? Porque se a composição não for boa, se a estrutura da sua música, a tonalidade, tudo aquilo que você fizer, se a sua introdução for muito longa, se o seu outro for complicado, se a estrutura musical não estiver bem montada para você inclusive poder fazer as edições musicais depois, para você não só vender a trilha, mas também vender edições, né? Existem, obviamente, mercados de trilha sonora que a própria trilha não é editável, vamos dizer assim. Eu vou trazer vídeos mais à frente falando sobre isso, mas a maioria das vezes, quando a gente faz uma trilha sonora, a gente pensa em vender não só a trilha, mas algumas dessas edições. E essas edições são importantes para que você não só ganhe mais dinheiro vendendo as edições, mas também potencialize o resultado desse pacote diante do seu cliente, não só financeiramente. Estou falando do resultado que o seu cliente vai ter, independente de quem vai ser, pode ser uma agência, pode ser um vídeo, um filme em si, do resultado que o seu cliente vai ter da pessoa que vai aplicar essa trilha num projeto, num vídeo, num evento, em qualquer lugar, na rádio. Por quê? Porque as edições, a depender do cliente, como ele vai usar uma edição da sua música, ela é muito importante. Tem gente que usa
inclusive, né, clientes meus, usam muito mais a edição, né, de 30 segundos, de 45, enfim, daquelas edições que você vai fazer, muito mais do que a trilha completa. Porque às vezes a trilha completa tem 3 minutos, 2 minutos e meio, enfim, ela é um pouquinho mais extensa do que o tempo determinado que o cliente tem para um evento, a não ser que a trilha for feita, né, que alguém pedir para você fazer exatamente para aquele evento, para aquele vídeo, para aquela propaganda, enfim, que a pessoa te dê, né, o seu cliente te dê um tempo determinado. Então, trabalhe muito bem na sua composição para que ela fique editável, para que a estrutura musical fique muito bem construída, para que você não tenha problema depois nas próximas fases ter que perder tempo, ter que fazer um monte de retrabalho, e esses retrabalhos só vão fazer com que você não só perca o tempo, como eu já falei, né, mas fazer com que você não consiga o resultado final da trilha no estilo que você deseja. Então, a composição musical é uma das fases, na minha opinião, muito importante, é uma das que você mais tem que se preocupar. A segunda fase é a fase de produção musical. Depois que eu compus a música, eu entro na fase de produção. E aí muita gente me fala, Givando, mas eu já componho produzindo. Não tem problema, eu também. Depois que você adquire, né, muita experiência, você já vai compondo e produzindo. Embora, em alguns casos, por exemplo, se eu estou produzindo uma música que tem muito piano, ou é uma música orquestrada, assim, cinemática orquestrada, eu prefiro separar completamente a composição na minha cabeça, não só no software, né, eu uso o Logic Pro X, mas não só no software, na DAW, mas na minha cabeça também. Por quê? Porque a estrutura da música tem que estar clara para mim, início, meio, fim, todas as partes, se ela vai ser possível editar ou não, para depois eu falar, aqui cabe isso, aqui cabe aquilo, aqui tem que tirar isso, aqui tem que colocar aquilo, os tipos de instrumento, vou trocar VST, vou colocar efeito, vou fazer algo estrutural a mais para fazer com que a música entre naquele estilo com a produção. Então é na fase 2 de produção musical que você vai brincar com os instrumentos, com os efeitos, brincar com os VSTs, editar todo e qualquer possível falha ou erro que, sei lá, um acorde tem, se a música tem vocal, afinar, enfim, tudo que você tiver que fazer, você tem que terminar na fase de produção musical para que essas duas primeiras fases, composição e produção, ao você terminar a produção, você tenha a música 100% pronta. Inclusive que você possa visualizar na DAW, né, quando eu dava aula e quando eu dou as minhas mentorias e eu incluo essa parte musical nas minhas mentorias para quem deseja, né, eu faço com que a pessoa consiga ver na sua DAW a estrutura, né, e as possíveis edições que ele vai fazer. Porque se ele só vê uma música grande, coloca isso na tela e vê só, né, um monte de barrinha ali na horizontal e que vai, né, cada barrinha daquela é uma track, e ele não consegue visualizar as possíveis edições, muito provavelmente ele vai ter problema depois na hora de realizar, de fazer essas edições e tirar dali o número de edições maior possível para você montar um pacote que seja que atenda melhor o seu cliente e te dê o máximo de remuneração, tá ok? Então, cuidado com a composição, com a produção, para que nessas duas primeiras fases você tenha a música 100% pronta e para que você não consiga não necessite ter possíveis retrabalhos posteriormente, tá ok? A terceira fase é a fase de mixagem. É nessa fase que não dá para errar, né? Se você acertou na música, na composição, na produção, agora é a hora de você encaixar sonoramente tudo aquilo que a sua música precisa ter para sair, para dar para a música os reais timbres que ela tem. Você pode até aplicar o VST que você quiser, o efeito que você quiser, se a sua mix for ruim e se você não conseguir colocar no local certo, né? Principalmente com automações que a gente usa muito em trilha sonora, as coisas na sua trilha no momento exato, muito provavelmente você vai ter problema. E aí é na mix que a gente ainda tem tempo de consertar algumas coisinhas e dar a sonoridade que a gente quer. É na mixagem que você vai consertar algumas coisas, você vai posicionar ou terminar de posicionar elementos musicais, cortar algumas coisas e colocar os efeitos, né? Unir todas as coisas sonoramente para que na hora que você for literalmente ouvir a sua trilha, ela dê aquele impacto necessário que você necessita ou que o seu cliente necessita para o resultado que ele deseja lá. Então, aprenda a fazer mixagem
ou se você não tem a qualidade de mix, porque você não tem equipamento ou plugins suficientes para isso, vale a pena você investir em alguém que faça para você. Eu, até hoje, de vez em quando eu estou muito sobrecarregado, não só pelo fato de ter 2 empresas, mas pelo fato de compor muito, e eu prefiro delegar mix e master para outras pessoas às vezes, porque eu confio nessas pessoas e isso me dá tempo de me concentrar naquilo que efetivamente é o mais importante, que é fazer a trilha. Mixagem e masterização são etapas que são importantes, obviamente, mas que eu posso delegar para alguém e aí a pessoa, enquanto isso, eu já estou produzindo outra. Eu não preciso ficar esperando para fazer. Lógico que eu espero a pessoa me retornar, mas não preciso ficar esperando parado. Enquanto eu já enviei a música para ser mixada e masterizada, enfim, eu já estou produzindo outra coisa, já estou fazendo uma outra etapa, estou desenvolvendo um curso, estou negociando com o cliente, enfim, dá para você fazer outras coisas e, de novo, não perder tempo. Invista na sua mixagem, caso você não saiba mixar, invista sim em pagar um profissional. Muita gente fala para mim, Evandro, mas, cara, o pessoal está cobrando muito caro. Gente, primeiro, caiu demais o valor das coisas no mercado, né? Os plugins que estão aí, a facilidade das DAWs, os cursos vários que tem aí de bons profissionais que ensinam a fazer mixagem, enfim, um monte de gente começou a fazer. O preço caiu demais. Então, procure alguém que você confie, procure alguém que saiba mixar trilha sonora. E mixar trilha sonora, pessoal, vá por mim, tá? Eu sei porque eu já estou nesse mercado há muitos anos, é totalmente diferente de mixar qualquer outro estilo. Qualquer um, pop, rock, eletrônico, qualquer um. Por quê? Porque a pessoa precisa entender um pouquinho de trilha, principalmente se for de trailer, cinemático, orquestrado, enfim, que tiver instrumentos diferentes que aquele mixador nunca ouviu na vida ou nunca lidou na vida, ele vai cometer talvez algumas falhas. Então, tome muito cuidado com para quem você fornece essa música para fazer a mixagem para você, porque a pessoa pode complicar um pouco e aí não ter o resultado que você deseja. Então, forneça, caso você for passar essa música para alguém fazer, para alguém que efetivamente seja um profissional de mixagem para o estilo que você está fornecendo. Então, vale a pena sim, não é perda de tempo, não é perda de dinheiro, afinal de contas, se você quer vender por um preço muito bom, a sua música precisa soar bem. Não adianta a sua composição ser boa, a sua produção com VST, você gastou ali uma energia gigantesca para terminar a sua música. Se a sua mix for ruim, primeiro, a sua master não vai ser tão mágica assim que alguém vai conseguir consertar muita coisa. E o resultado da música vai ser pífio, seu cliente não vai comprar, e aí você vai ficar desapontado. Então, invista tanto dinheiro, esforço, o que você tiver que investir na mix para que ela seja o mais profissional possível e dê o resultado musical, sonoro, daquilo que você deseja para sua música, tá ok? A próxima etapa, que é a quarta, é a masterização. A masterização sempre é uma incógnita, né? Ela é a fase, entre aspas, final, que vai dar a sonoridade final da sua música, não é a etapa final, do processo em si, mas é a etapa que você vai corrigir, obviamente, mais algumas coisas, dar volume, finalizar com equalização, com compressão, chegar a sua música num patamar auditivo, sonoro de mercado. Se na mix a pessoa que mixou ou você mesmo já fez tudo certo, na master a pessoa vai ter que fazer pouca coisa, somente consertar algumas coisas, elevar ali, trabalhar com equalização, compressão, muito pouco e não ficar fazendo muita firula. Porque quanto mais a pessoa que vai trabalhar na master, seja você mesmo ou seja alguém, tiver que consertar na sua música de equalização, de compressão, chegar com volume, ou ela ficar completamente fora do padrão de auditivo do mercado, mais a sua música vai perder qualidade e o cliente, obviamente, não percebendo essa qualidade, obviamente, como auditiva, porque é uma música, ele não vai querer comprar sua música. Então, nessa quarta etapa, que é a etapa de masterização, também pense no seguinte: se alguém que vai finalizar para você só mixa, dê para alguém fazer a masterização que seja profissional. Já a masterização, isso também as pessoas me perguntam, Evandro, caso a pessoa não conheça de mixagem, ela pode fazer a masterização? Sim, a masterização ela é um pouco mais técnica. Se a pessoa é um mixador e um masterizador, é muito mais difícil ele mixar do que masterizar. Por quê? Porque a masterização ela é técnica sonora. Ele tem que ter uma boa sala,
bons monitores, bons ouvidos e entender da finalização musical no estilo que você quer, obviamente, mas na sonoridade do volume, da compressão, da equalização, dos elementos principais sonoros que a sua música vai ter, que não são aqueles elementos que a música teria. É a parte técnica da sonoridade que a sua música vai entregar para o mercado. Já na mixagem, você não vai ter condição de consertar muitas coisas. E se a pessoa que for mixar, né, se for você ou outra pessoa, não souber fazer, não souber colocar para trás, para frente, colocar instrumentos no lugar certo, trabalhar inclusive consertando algumas automações em alguns momentos, né? Automação a gente faz na produção, mas ainda na fase de mixagem dá para consertar algumas coisinhas. E se você errar aí, na master, primeiro, você não vai consertar e a pessoa não vai conseguir chegar, né, na qualidade final sonora de mercado a sua track. Vai perder volume, não vai estar equalizada ou vai estar muito equalizada para o mercado, não vai parecer com uma trilha. Eu já vi master tão mal feita, né, que a música no final ficou tão embaçada que até o estilo, né, ficou parecendo outro, porque tira tanta qualidade sonora que você percebe que, no final das contas, por mais que a pessoa investiu ali no arranjo e que a composição até tá boa, não entregou o resultado final sonoro que é de nível padrão, né? Obviamente que quanto mais qualidade a sua música tiver, mais valor ela vai ter, tendo mais valor, maior o preço. Afinal de contas, não sei se você sabe, preço é aquilo que o cliente paga, valor é aquilo que o cliente leva. Então, o cliente precisa perceber, né, ouvindo sonoridade, inclusive se a pessoa for comparar dentro de uma biblioteca, é comparável, ela escuta, né, logo acima e abaixo assim, 2 a 3 trilhas, e se a sua tiver ruim, muito provavelmente ou até a sua trilha não vai conseguir subir naquela biblioteca, ou a pessoa que for comprar, na hora que você for enviar a amostra daquela trilha, sei lá, a gente geralmente envia aí 10, 15 segundos da trilha, até 20 no máximo, dependendo do tamanho da trilha, para o seu cliente ouvir uma amostrazinha. Se ele ouvir e já perceber, colocando do lado ali para ouvir uma trilha de outra pessoa que está completamente diferente, ele não vai querer comprar a sua. Ou então ele vai pedir uma transformação tão grande que esse retrabalho vai te custar caro. Afinal de contas, se você pagou e essa pessoa não soube fazer, ou se você mesmo fez, vai fazer com que você perca tempo. Então, tome muito cuidado com a masterização. A quinta etapa, que também é muito importante e eu gosto de fazer depois da masterização, é a etapa de edição final. Mas, Evandro, eu vou editar a música depois? Não é a edição de você mexer na música, mexer em VST, mexer em instrumento, não. A música, se você olhar na DAW, ela já vai estar 100% completa. Lembra que eu falei lá na composição, que é na composição que você vai estruturar essa música para fazer as edições do bumper, do Stinger, de 30, de 45, de 60, enfim, todas as edições que você quiser vender também da sua música, salva a sua trilha, né? A main track, que é a sua trilha completa. Se você for vender um pacote, subir um pacote numa biblioteca, ou for vender para uma rádio, ou para um vídeo, ou para um game, qualquer coisa, você negociou um pacote que envolve a trilha e mais algumas edições dessa trilha, eu prefiro fazer as edições depois da masterização. Até porque eu gosto de fazer a masterização já vendo os pacotes da música, né? Já fazendo ela na DAW. Você pode, né? Tem a segunda alternativa que eu vou te dar é, depois que você mixar, você fazer a edição e depois deixar a masterização por final. Quando é que você vai inverter as fases 4 e 5, Evandro? Às vezes eu faço isso também. Eu inverto as fases 4 e 5 quando eu quero... já estou com a música pronta, mixada, eu renderizo a mixagem, né? Um arquivo único estéreo da mix e jogo para dentro de um outro software, o Ozone, que é um dos que eu utilizo, para fazer a masterização lá. Esse é um tipo de masterização. Agora, quando eu estou um pouco mais de pressa, quando eu já tenho o meu template funcionando e eu acredito que a masterização, mesmo levando ela para o Ozone, vai soar mais ou menos a mesma coisa, eu faço a própria masterização dentro do Logic. E aí, fazendo a masterização dentro do Logic, eu já vou ver, né, é visual isso, eu já vou ver os cortes da música e vou fazer logo depois que eu masterizar, porque a masterização é colocar plugin, acertar a sonoridade, eu já vou fazer os cortes e aí depois dessa edição eu vou exportar, né, os áudios dessas edições finais
e fazer todos os ajustes finais para que a música seja finalizada ou sozinha ou também com os pacotes de edição. Então você pode fazer tanto a masterização antes quanto a edição antes, trocando aí as fases 4 e 5, fica a seu critério. Eu uso os dois, então escolha o que for melhor para você. A fase 6, depois, né, de editar e depois de masterizar ou vice-versa, é a fase que eu chamo de finalização. Mas, Giovana, a música já não está finalizada? Para trilha sonora, não. A música em si até que está finalizada, mas pensando nela como uma trilha que vai ser um produto digital que vai ser vendido para alguém, seja online, seja para uma empresa, para quem você acredita que vai comprar, né, adquirir a sua trilha, você precisa terminar essa música. E essa fase de finalização, que é a 6ª fase, é nela que você vai colocar a tag, a descrição, acertar o título. Eu anotei aqui, colocar todos os detalhes que complementarão essa trilha para ela estar pronta para subir numa biblioteca ou para ser entregue para um cliente. Existem várias coisas, quem, né, fizer os meus cursos ou quem participa das mentorias sabe disso, existem várias coisas que você precisa fazer depois da trilha estar masterizada. A música está pronta, você deu até um título para ela. Será que seu título é bom? Será que seu título está condizente com aquela biblioteca e com o estilo? Será que a trilha, inclusive o próprio arquivo, tem todas as informações necessárias? É nessa fase que você vai ter que colocar também, né, baixar aí o seu ISRC. Se essa música for para alguns outros projetos, além do ISRC, você vai ter que ter o UPC. Enfim, todas as outras informações que vão ser casadas com a sua trilha, você vai fazer nessa fase de finalização, para ela ficar pronta para a 7ª fase, que é a fase de venda ou distribuição. Nessa fase, e eu não quero aprofundar aqui para esse vídeo ficar longo, né, sobre o que vender, como vender, não é isso que eu vou falar aqui, mas na fase de distribuição é a fase que você já sabe onde você vai subir, se for online, quais bibliotecas você optou, né, em fazer parte, como é que essa biblioteca trabalha, o que ela exige, como é que você vai subir, se essa biblioteca você sobe uma música de cada vez, se você sobe o pacote inteiro, se você tem que colocar ainda a identidade visual, que é uma voz, né, da própria biblioteca, que já tem biblioteca que coloca automático, tem outras que você que tem que baixar o arquivinho, né, com a fala da biblioteca para colocar no seu áudio para depois subir naquela biblioteca. Então, se você for fazer isso, é nessa hora que você vai fazer. E se você continuar, né, utilizando esses parâmetros de cada uma das bibliotecas, você vai ter que pensar no estilo, né, daquela biblioteca e nas necessidades que ela tem para que você consiga ganhar dinheiro com ela. Porque tem muita gente que acaba a música, colocou título, colocou tudo que precisa, na hora de subir, faz um monte de coisa errada e aí dá pau, a biblioteca não aceita e você acha que é a música. Não, às vezes você não colocou todas as informações que tinha na sua trilha. Às vezes as informações foram ruins e quem vai aprovar não vai ouvir só a música. Saiba que a pessoa que está lá, né, e eu participo de 2 comunidades hoje, nessas comunidades vão um monte de gente lá, às vezes para poder... que são donos ou gestores, né, dessas bibliotecas, eles vão lá para falar o que eles olham, né, e observam e ouvem numa trilha para poder fazer a aprovação, né, os curadores dessas bibliotecas. Não é só a trilha que o cara ouve e se tá boa, tá bom. Não, como é um produto que ele vai revender para um cliente, a trilha tem que ter tudo. A música é parte de um pacote que vai estar no site. Que pacote é esse? Trilha, capa e uma série de coisas, principalmente algumas informações que são necessárias, que se a trilha não estiver, por mais que ela seja boa, o cara não vai ter tempo de ficar, né, por exemplo, uma Pond 5, uma Audio Django da vida, uma Epidemic Sound, enfim, qualquer biblioteca não vai ficar entrando em contato por e-mail, por telefone ou pelo WhatsApp com cada uma pessoa no mundo, porque são milhares de produtores musicais, para falar, ó, sua trilha tá faltando aqui na palavra X o acento, ou você não colocou a tag tal, ou você poderia ter colocado mais tags referentes ao estilo, ou então a descrição ficou falha, ou tá faltando aqui tal número, ou o número tá incorreto. Enfim, eles não vão fazer isso por você. Se tudo aquilo que você deveria subir junto com a música estiver errado, faltando, com certeza a sua música tem tudo para não ser aprovada. Isso eu tô falando de trilha sonora. Agora mudando para o outro lado, que é o mercado externo, agência,
rádio, TV, algum projeto, filme, game, qualquer outra coisa de alguém que for comprar, se nessa etapa, né, que aí já não é distribuição, mas é a própria venda, é a fase de você ou começar a negociar, se você fez primeiro a trilha e essa trilha não estava ligada a algum projeto, a algum pedido, né, do seu cliente. Se tiver, ok, você vai entregar e vai esperar a aprovação. Se não tiver, é agora que você vai ter a oportunidade de procurar os seus clientes para vender a sua trilha para os clientes que eventualmente comprem essa trilha desse estilo, nessas condições, inclusive com os pacotes que você vai oferecer. Inclusive na minha mentoria, e muito provavelmente nos cursos, eu vou mostrar como é que você pode ganhar dinheiro, né, vendendo pacotes de formas diferentes, né? A biblioteca, ela te limita muito na venda dos pacotes, né? Porque você tem uma trilha e você tem pacotes que têm a ver com aquela trilha para você vender. No mercado externo, você não precisa vender só aquela trilha, você pode comercializar trilhas diferentes, de pacotes diferentes, de formas diferentes. Você tem que saber usar a sua criatividade para atender melhor o cliente de acordo com as necessidades que ele tem. E aí, tem várias formas de você fazer isso. De novo, se você fizer algum dos meus cursos em breve, ou para aquelas pessoas que já estão fazendo a mentoria, eu passo todos esses detalhes, inclusive com alguns templates para a pessoa não esquecer, né, e ticando ali, não esquecer o que precisa ser feito. Então, venda e distribuição, que é a etapa 7, etapa final do processo de produção musical, precisa ser pensada muito bem, ser feita com calma, com cuidado. Você percebe assim, né? Existe uma diferença muito grande entre música e trilha. Todas as 8 etapas do processo de produção musical, e são 8 caso você, né, inclusive tenha banda, que aí tem a parte de ensaio, enfim, se você não tem e produz só música eletrônica, por exemplo, em estúdio, você vai ter 6 etapas lá do outro vídeo que eu fiz, como eu falei no início desse vídeo. Agora, trilha sonora, todas as etapas são muito importantes, você percebe? Não dá para negligenciar, fazer correndo, fazer de qualquer jeito e dar o famoso jeitinho brasileiro. Quanto mais jeitinho você der, mais com esse jeitinho você vai ser conhecido, e aí você não vai ser conhecido como um cara profissional, como um cara que atende no prazo. Enfim, o profissionalismo a gente vê em tudo. Cumpra cada uma dessas 7 etapas, passe por elas obviamente o mais rápido possível e o mais profissionalmente possível, inverta aí, como eu mesmo faço as fases 4 e 5 de masterização e edição, mas não dá para pular, não dá para não fazer bem feito cada uma dessas fases, não cuidar para que essas fases tragam o resultado para a sua trilha da forma como você quer. Quer ganhar dinheiro com trilha? Acredite, eu estou fazendo isso há vários anos e cada vez mais isso tem virado uma bola de neve, inclusive recorrente, que virou já uma renda passiva que, para quem, né, conhece aí o que esse mercado de renda passiva, principalmente das bibliotecas, você tá lá, você subiu N trilhas, você está vendendo todo mês, toda semana, mês mais, mês menos, e continua subindo trilha e continua ganhando dinheiro. É uma renda que vai ficar para você eterno. Vendeu, você ganha, principalmente em dólar, que é o que é mais importante, é o que é mais atrativo, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Quem não conhece meu processo de mentoria, inclusive algumas pessoas estão me escrevendo aí pelo Instagram, pelo WhatsApp ou vindas do próprio YouTube perguntando: Evandro, o que é esse curso aí que você está oferecendo para ganhar dinheiro com trilha, não sei o que? Gente, o curso não saiu ainda, tá? Existe uma grande diferença, né? Absurdamente diferente. Os cursos que eu vou lançar, que são cursos online, você vai entrar no portal da indústria da música e vai assistir a aulas gravadas em vídeo e o processo de mentoria consultiva. A minha mentoria sou eu e você apenas, né? Quando eu abrir a primeira turma, mais no segundo semestre aí eu vou vir aqui falar para vocês, mas as minhas mentorias, principalmente individuais, sou eu e você através do Google Meet, que é a plataforma que eu uso. E eu vou te passar um passo a passo que você deve fazer de acordo com as suas condições. Obviamente, como é uma mentoria individual, cada pessoa faz a mentoria de um jeito. Não tem um padrão, não tem uma sequência que é igual para todo mundo. Se é uma mentoria individual, ela é literalmente VIP. Se você tem condições de investir, quer o meu apoio e quer alcançar resultados que você talvez levaria 4, 5, 6 anos em 6, 8 meses, quem sabe o meu apoio, o meu acompanhamento, as minhas metodologias e as minhas ferramentas que já estão mais do que comprovadas
possam te ajudar. Se você quiser participar, as vagas ainda estão abertas. Eu tenho agora, hoje, nós estamos no mês de início de julho, né? Eu tenho 2 vagas apenas restantes e por conta de dar mentoria na outra empresa não posso abrir, não tem muitos horários para dar mentoria. Então, se você ainda quiser participar nesse ano, porque as minhas mentorias vão no mínimo até dezembro. Se você quiser participar comigo das minhas mentorias individuais, entre em contato, o WhatsApp está sempre aqui na descrição do vídeo, tem também no site www.industriadamusica.com.br, tem lá em vários lugares o meu WhatsApp comercial, você vai entrar em contato comigo, eu vou marcar com você uma reunião de diagnóstico para entender os seus desafios, as suas necessidades e como é uma mentoria individual, eu vou fazer uma proposta que se adeque ao que você necessita. Na reunião de diagnóstico eu vou preencher um relatório, um questionário meu, né, que eu vou fazer com você, e lá esse questionário, esse diagnóstico vai me dar condições de entender o que você precisa, onde é que você quer chegar, o que você faz, que trilha você produz, enfim, vou ouvir música sua, vou fazer um monte de coisa para mandar a melhor proposta que sirva para você. Se você quiser, entre em contato comigo, a gente vai bater um papo, dura aí meia hora, 45 minutos essa reunião de diagnóstico, pode ser que essa seja a solução para você alavancar os seus resultados. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.